Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa página do YouTube. Eu quero agradecer de verdade você estar aqui com a gente. Saiba que é para você que nós estamos aqui. O nosso vídeo de hoje vai começar uma série de vídeos acerca da execução trabalhista. Vou começar tratando de basicamente dois temas: o título executivo e a legitimidade para a execução. Para que o título executivo seja válido, ele deve possuir três elementos ou três atributos. O primeiro deles é a certeza. No título executivo judicial, a certeza é o trânsito em julgado, ou seja, a impossibilidade de recurso. No título extrajudicial, é a observância das formalidades legais. Por exemplo, na hipótese envolvendo um título executivo extrajudicial muito comum, que é o cheque. Imagina um cheque que não atendeu as formalidades legais. Nesse caso, faltará certeza a esse cheque. A exigibilidade, por outro lado, segundo o professor Araquém de Assis, também chamada de execuibilidade, envolve a existência de condição ou termo capaz de evitar o pronto exercício do direito contido no título. Ou seja, é alguma condição que evita eu exercer aquele direito contido no título imediatamente. Pode ser, por exemplo, a condição. Já a liquidez envolve a delimitação quanto ao valor do título, ou seja, aquele título tem que possuir um valor. Então, por exemplo, um cheque. O cheque é uma ordem de pagamento. Lá vai conter o valor devido. O acordo judicial também, o nosso acordo judicial também será um título. Lá conterá um valor. Nesse sentido, nós temos duas espécies de título executivo: títulos judiciais e extrajudiciais. Os dois títulos, em regra, estão no artigo 876, caput da CLT. Os títulos judiciais, nós podemos dizer que nós temos como exemplos, de espécies dele: a sentença transitada em julgado, aquela sentença no qual não cabe mais recurso, então a execução será definitiva; a sentença impugnada por recurso, dotada apenas de efeito devolutivo, no qual caberá a execução provisória; e o acordo judicial não cumprido. Esse acordo judicial não cumprido, execução definitiva. Já os títulos extrajudiciais estão também, em sua maioria, do 876, caput da CLT, mas temos dois que não estão descritos ali. O primeiro título é o termo de compromisso de ajustamento de conduta, que é um acordo. Muitos chamam de acordo, mas tecnicamente ele não é. Vamos falar, Rodolfo, é um acordo com o Ministério Público. Não. Tecnicamente, na pura técnica do tema, nós falamos em declaração unilateral de vontade daquele investigado perante o Ministério Público. É que ele declara que está descumprindo a lei, mas irá se adequar àquela conduta. Por isso que é ajustamento de conduta, ou seja, ajustar pro futuro. Esse está no 876 caput. E o termo de conciliação perante a comissão de conciliação prévia, está lá no artigo 625-E, parágrafo único da CLT. Nós temos também mais dois títulos que não estão no 876. Quais sejam? O primeiro deles é a certidão da dívida ativa da União. Sofre a multa administrativa por descumprir qualquer elemento da legislação trabalhista. Essa multa, caso não seja paga, poderá ser objeto de uma execução fiscal na Justiça do Trabalho. O artigo 114, inciso 7 da Constituição, prevê a competência para tratar desse tema na Justiça do Trabalho. Então, também um outro título executivo extrajudicial. E temos também cheque e nota promissória, no qual, nas hipóteses, melhor dizendo, que tenham sido emitidas como reconhecimento de uma dívida trabalhista. Então, exemplo que eu dou sempre na minha aula é: trabalhador, interior do Brasil, antes do PIX, aquela coisa toda, recebe um cheque e recebe a rescisão. Está lá o cheque com o valor líquido da rescisão, está lá o TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho. Ele pega o termo de rescisão com o cheque, tá bom, beleza, vou lá no banco sacar. Quando ele vai sacar, percebe que o cheque está sem fundo. Quando ele perceber que o cheque está sem fundo, ele poderia executar esse cheque no Justiça do Trabalho? É essa nossa discussão aqui. Hoje se entende pelo artigo 784, inciso 1 do novo CPC, e a Instrução Normativa 39 de 2006, que veio entender que aquele dispositivo do novo Código de Processo Civil se aplica ao processo de trabalho,
especificamente no artigo 13 da execução normativa, então nós temos reconhecidamente o cheque e a nota promissória como títulos executivos extrajudiciais aplicados no processo de trabalho. Então, só para repetir, o artigo 784, inciso 1 do novo CPC, traz o título, esses títulos, e o artigo 13 da Instrução Normativa 39 de 2006, editada pelo TST, que veio a trazer as normas aplicáveis e não aplicáveis ao processo de trabalho. No artigo 13 diz que essa norma é aplicada ao processo de trabalho. Quanto à legitimidade, quem é que pode dar impulso, dar o start da execução? Até a reforma trabalhista, quem dava esse start era o próprio juiz, de ofício. Então, de ofício, o juízo dava impulso à execução. Com a reforma trabalhista, o artigo 878 da CLT passou a prever que, regra, as partes, autor e réu, nós chamamos aqui de exequente e executado, podem dar impulso à execução, excetuada a hipótese em que, caso ambas as partes estejam sem advogado, o juízo poderia dar impulso à execução, mas só se ambas as partes estiverem sem advogado. E a legitimidade passiva? Quem é que pode ser o executado? Em regra, é o empregador, mas pode ser o empregado. Exemplo que eu dou sempre é, caso real, eu tenho uma reclamação trabalhista e uma reconvenção movida pelo empregador em face daquele empregado. Por se tratar de ações autônomas, pode a reclamação ser julgada improcedente e transitar em julgado, e a reconvenção ser julgada procedente. E aí, nesse caso, o trabalhador seria o executado. Tá? Além disso, competência. A competência vai envolver os títulos judiciais e extrajudiciais. Nos títulos judiciais, o artigo 877 caput da CLT vai dizer para a gente que no título executivo judicial, o foro competente para julgar aquela execução será o foro competente daquele juiz ou tribunal que tenha julgado ou conciliado originalmente o dissídio. Ou seja, a competência vai ser do juiz ou do tribunal que tiver julgado ou conciliado originalmente o dissídio. Ou seja, se eu tenho uma sentença que transitou em julgado, eu vou executar perante o mesmo juízo que prolatou a sentença. Já o título executivo extrajudicial é a regra do 877-A da CLT, que vai ser da seguinte forma, ou seja, eu vou apresentar a execução do título executivo extrajudicial no juízo onde eu ajuizaria a pretensa ação de conhecimento. Aí essa ação de conhecimento eu vou aplicar com o artigo 651 da CLT, que traz a competência territorial, competência relativa. Beleza? Espero ter gostado desse nosso vídeo. Muito obrigado por ter você aqui. E te espero, porque na sequência nós vamos ter outros vídeos tratando de execução. A ideia é de trazer uns 3, 4 vídeos só sobre execução trabalhista. Obrigado e até a próxima.